Celso Portiolli pode ser um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. Apresentador do Domingo Legal, dono de uma carreira de mais de 30 anos no SBT e uma figura familiar nos lares brasileiros. Mas a história por trás de quem ele é, de verdade, é bem diferente do que muita gente imagina. E envolve origem simples, muito trabalho e algumas das maiores coincidências que você já ouviu na internet. Quando você vê o Celso Portiolli no domingo, à tarde, no SBT, com um sorriso largo e a confiança de quem domina a cena, pode até parecer que ele já esteve destinado a brilhar na televisão. Para muitas pessoas nas redes, fica a sensação de que ele é, de alguma forma, um herdeiro artístico do próprio Silvio Santos, como se fosse um filho que o dono do SBT nunca teve. Essa ideia ganhou força especialmente porque, ao longo dos anos, Portiolli já compartilhou curiosidades e coincidências entre ele e Silvio, como o fato de ambos terem dentes quebrados na infância, e coincidências divertidas com nomes e letras. Isso virou meme e especulação, alimentando a brincadeira de que ele seria, na verdade, filho do apresentador. Mas será que isso é verdade? Antes de qualquer coisa, Celso Portiolli sempre teve facilidade com comunicação. Aos 17 anos, muito jovem, ele começou a trabalhar em rádios locais no Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde já chamava a atenção pelo carisma e pela voz marcante. Foi em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que a sua história começou a ganhar contornos surpreendentes. A sua voz nas rádios e a sua popularidade local foram tão grandes que aos 24 anos ele foi eleito vereador pelo PDT. Apesar da sua curta passagem pela política, ele mesmo admitiu mais tarde que não realizou grandes feitos nessa função. Essa fase mostrou uma ambição e uma vontade de conquistar espaço, seja qual fosse o palco. Mesmo com destaque no rádio e nos bastidores da política, Celso nunca deixou de sonhar com televisão. Então, em 1993, ele tomou uma atitude que mudaria sua vida. Enviou uma fita VHS para o SBT, com sugestões de pegadinhas e câmeras escondidas para o programa Topa Tudo por Dinheiro. Das 11 ideias que ele enviou, 7 foram aprovadas. E isso não passou despercebido por Silvio Santos. A partir dali, Portiolli foi contratado para escrever roteiros e trabalhar nos bastidores do programa, muitas vezes até aparecendo em alguns quadros. Esse foi o início da ascensão de um homem que não era filho de ninguém famoso, mas que pela própria determinação e talento entrou pela porta principal da televisão. O grande momento aconteceu em 1996. Quando Celso Portiolli foi chamado para substituir Angélica no comando do Passa ou Repassa, um quadro tradicional que posteriormente se consolidou como parte integrante no Domingo Legal, em anos seguintes. Apesar de ter sido vaiado em sua estreia, uma reação comum em alguém que está assumindo um papel tão icônico, ele persistiu e logo conquistou o público. A partir disso, a sua carreira teve uma ascensão constante. Ele apresentou programas como Tempo de Alegria, Chaveco, Fantasia, Curtindo uma Viagem e diversos outros quadros que o tornaram um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. Mas o maior passo ainda estava por vir. Em 2009, após a saída de Gugu Liberato do SBT, Portiolli assumiu oficialmente o comando do programa Domingo Legal, um dos dominicais mais tradicionais da emissora. Desde então, ele se consolidou como uma das figuras mais importantes do canal, mantendo o programa no ar por mais de uma década, conquistando recordes de audiência e se tornando um dos nomes que mais personificam a veia popular da TV brasileira. A cada domingo, milhões de brasileiros ligam à televisão e reconhecem aquele sorriso, aquele estilo de conduzir quadros e aquela presença que é tão familiar quanto qualquer outro programa de fim de semana. Enquanto a sua carreira explodia na TV, Celso também construiu uma vida familiar estável e relativamente discreta.
Ele é casado com Susana Marque desde 1992 e o casal tem 3 filhos, a Laura, o Pedro Henrique e a Luana. Ao contrário de muitos artistas que expõem cada detalhe da vida íntima, Portiolli sempre manteve a família em um plano mais reservado, mostrando seus filhos apenas em momentos selecionados e celebrando as suas conquistas em paz e harmonia. Esses boatos e memes sobre ele ser o filho que Silvio Santos nunca teve refletem mais a relação de carinho e respeito entre os dois do que qualquer verdade biológica. Celso sempre deixou claro que viu em Silvio Santos um mentor, um padrinho artístico e alguém que acreditou em seu talento. Mas não há nenhum registro, documento ou evidência confiável de que Silvio tenha qualquer vínculo familiar com ele. A conexão entre eles sempre foi profissional e afetiva, não sanguínea. Portanto, esses rumores devem ser encarados apenas como piadas, coincidências e homenagens exageradas. Nada além disso. Celso Portiolli nunca foi filho do Silvio Santos. A verdade é muito mais inspiradora do que qualquer teoria conspiratória. Portiolli é filho de pai italiano e mãe de origem árabe, que cresceu em uma família grande. Trabalhou desde muito jovem e conquistou seu espaço na televisão por mérito próprio. A história real de Celso Portiolli fica ainda mais forte quando você olha para quem foram os pais dele e para as decisões que ele tomou cedo demais, numa idade em que muita gente ainda está descobrindo o que quer da vida. Celso nasceu em Maringá, no Paraná, e cresceu numa família enorme. Ele é o caçula de 12 irmãos. Os pais eram Ercílio Portiolli, de origem italiana, e Divi Said Yunis Portiolli, de origem árabe. Uma mistura de culturas que ajuda a explicar a disciplina rígida de casa e, ao mesmo tempo, o lado afetivo que ele sempre cita quando fala da mãe. Só que a vida não esperou Celso amadurecer para cobrar maturidade. Ele perdeu o pai muito jovem, aos 21 anos, em 1988. Um marco que é lembrado por ele como um divisor de águas, porque muda tudo. A sensação de proteção some e a responsabilidade entra sem pedir licença. É aqui que vem um detalhe que impressiona. Em entrevistas e relatos, Celso contou que abriu mão da herança deixada pelo pai. A decisão, segundo ele, teve um sentido claro. Não começar a vida apoiado no patrimônio da família, mas construir o próprio caminho com o que ele sabia fazer, comunicar, trabalhar e insistir. Esse ponto foi destacado em matérias ligadas ao programa A Tarde é Sua, da Rede TV, e também em reportagens de celebridades que repercutiram a fala dele. Décadas depois, outro golpe, a perda da mãe. Em 11 de janeiro de 2025, Celso compartilhou nas redes a partida de Divi Said Yunis Portiolli, aos 98 anos. A notícia repercutiu amplamente, destacando a idade dela e o fato de Celso ser o caçula dos 12 filhos. No final, é isso que desmonta qualquer teoria boba sobre atalhos. A base de Celso Portiolli não foi sobrenome famoso, foi força familiar, perda cedo e uma escolha radical de viver do próprio esforço. Hoje, enquanto muitos ainda brincam com teorias sobre a sua origem, a realidade é essa. Celso Portiolli não é herdeiro de ninguém famoso, não. Ele é um exemplo de carreira construída com trabalho, de quem transformou um sonho em legado. Ele representa algo que muitos telespectadores reconhecem ao ligar a TV aos domingos. Trabalho duro, alegria e a capacidade de fazer milhões de pessoas se sentirem em casa, sem precisar ser filho de ninguém. Você já conhecia esse lado da vida do Celso Portiolli? Você acha dele como apresentador? Não esqueça de deixar o seu like, ok? Deixe o seu comentário, diga a cidade de onde você está assistindo. Para mais vídeos como este, aí é só se inscrever aqui no TV dos Famosos e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Eu vou deixar outro vídeo para você super interessante aqui nos cards. Basta clicar aqui para assistir. Vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.